Olá, boa tarde. A chuva que atingiu Manaus logo nas primeiras horas do dia causou muitos transtornos em vários pontos da cidade. A Zona Sul foi a mais afetada, concentrou a maioria das 12 ocorrências atendidas pela Defesa Civil. E segundo a meteorologia, a previsão é de mais chuva para os próximos dias. A semana começou com chuva, semáforos sem energia e isto é suficiente para o trânsito travar. A região do Centro Histórico foi uma das mais atingidas. Nas redes sociais, fotos davam dimensão do problemão causado pela chuva. O carro quase que ficou encoberto pela água na Avenida Getúlio Vargas. Em outras partes, a via parecia igarapé. A água invadiu até a parada de ônibus. A mesma cena se repetiu na Avenida Floriano Peixoto. Foi um dia na companhia do bom e velho guarda-chuva, companheiro e tanto para o José, que saiu de casa cedo para ir em busca de emprego. A chuva não impediu, porque se você for esperar pela chuva, você tem que enfrentar ela, para poder você conseguir aquilo que você quer. Dizem os comerciantes que a chuva espanta cliente, não os fregueses do Martinho. Já vendeu quantos guarda-chuvas hoje aí? 8 do grande e 6 da pequena. E a previsão é que saia mais, né? A previsão é que saia muito. Nas últimas 24 horas, choveu em Manaus 118 milímetros, sendo que 76 durante a madrugada, segundo o IMET. A quantidade de chuva está dentro da normalidade para o período. Normalmente em Manaus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o período chuvoso começa para valer a partir de dezembro. Portanto, os meses de outubro e novembro são considerados meses de transição, onde chuvas como essa são registradas com frequência. Pode ser uma prévia do que vem por aí, segundo o IMET. Quanto mais a gente se aproxima desse período, né, mais chances de ocorrerem chuvas nessa época do ano. Então, o que está acontecendo é normal e estamos dentro da média para o período. A chuva foi concentrada na região leste do Amazonas. Na realidade, os ventos, né, que é normal, os ventos de quadrante leste aqui nessa região, a gente pode ver nesse mapa que as setinhas aqui indicam que eles param, entre aspas, né, nessa região aqui onde está Manaus. Então essa convergência dos ventos favorece a formação de nuvens de chuva que estamos verificando aí hoje. Os ventos também causaram prejuízos. Houve queda de árvore na Redenção, na zona centro-oeste. No bairro Zumbi, na zona leste da cidade, outra caiu em cima de um carro. O pior mesmo foi quem acordou com a água já dentro de casa. Tá tudo entupido aí, tá cheio de terra, não tem manutenção. Já vieram o pessoal da prefeitura, só faz olhar e não fazem nada. Tá tudo entupido aqui. É só terra, pode ver, ó. Nem passa mais a água. O igarapé passa embaixo da casa do seu Gilmar. Mas está quase para cair, né? Se der uma chuva mais forte, né? Como deu hoje, né? É capaz de cair, né? A dona Terezinha, de 85 anos, levantou hoje espantada. A casa alagada e a cerca desabou no fundo do quintal. Caiu a chuva, que encheu, que entrou água dentro de casa, eu escutei a zoada, mas só que como estava tudo cheio, eu aperreada com água dentro de casa, eu não vim olhar. Só depois foi que a gente veio da fé que o muro tinha caído, a cerca tinha caído. A casa de seu João, no Beco Airão, na zona centro-sul, tombou. Choveu, o medo aumenta. Aumenta, o pessoal fica tudo em pânico aí. Qualquer momento ela pode... Qualquer momento ela pode desabar. Da casa do seu João, na Praça 14, um dos bairros mais prejudicados pela chuva de hoje, para a casa do seu Cândido. Os móveis lá de dentro vieram parar aqui fora, ó, todos bastante molhados. Só foi boiou, era dentro que segurar, senão boiar também, né? E com a aproximação do período mais chuvoso na região amazônica, é preciso tomar bastante cuidado, principalmente quem mora em áreas de risco. Nos próximos dias, a previsão é de mais chuva. A previsão aí para os próximos dias na região de Manaus é de tempo instável e com chuva durante a semana. Lá nos últimos dias, lá por quinta e sexta-feira, os volumes devem ser em menor quantidade. E vamos conferir agora como é que vai ficar o tempo nesta terça-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior.
Em Manaus, o tempo fica encoberto. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Mesma previsão para Tabatinga, onde as temperaturas variam entre 20 e 34 graus. Em Humaitá, o dia amanhece com muitas nuvens. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Barcelos, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Uma mulher de 46 anos morreu na noite deste domingo, vítima de atropelamento. Ela caminhava com outras 3 pessoas pela calçada no bairro Cachoeirinha quando foi atingida por um veículo desgovernado. O motorista, que não tinha habilitação, estava bêbado e foi preso. As outras 3 vítimas foram encaminhadas ao hospital e seguem em recuperação. O acidente foi por volta das 7h30 da noite deste domingo, na Avenida Maués, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. O motorista dessa montana disse para a polícia que perdeu o controle da direção depois de ter sido tocado por outro veículo não identificado. 4 pessoas foram atropeladas. Zilda Amorim de Oliveira, de 46 anos, morreu na hora. O namorado dela, o cunhado, e mais uma mulher que está grávida de 3 meses também foram atingidos, mas não correm risco de morte. De acordo com informação de testemunhas, os 2 casais caminhavam aqui por essa calçada quando foram atingidos pelo carro desgovernado. As informações ainda são desencontradas, mas a polícia deve contar com imagens de câmeras de segurança para apurar as causas do acidente. Ele já nos contou que ele foi um veículo colidiu na traseira dele, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo. Mas, de qualquer forma, sendo a versão obtida pela Polícia Militar no local ou a dele, contada aqui pra gente, nós vamos verificar, já solicitamos as imagens das câmeras de segurança no local e vamos verificar qual a versão verdadeira. A dona desse restaurante, que ficou com a parede danificada após a colisão, diz que o acidente deixou a vizinhança em pânico. Nós, em casa, tranquilo, quando vê, foi aquele estrondo assim, que parece assim que estava sendo um terremoto. E quando a gente saiu todo mundo das casas para ver, foi quando eu corri para cá, era aqui no restaurante, né? As pessoas falam que o rapaz estava vindo em alta velocidade, ninguém sabe ainda o certo. O motorista da montana, um homem de 32 anos, foi preso sem direito a pagamento de fiança. Ele veio conduzido ao primeiro DIP e aquele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e homicídio culposo no trânsito. Na manhã de hoje, representantes de associações e cooperativas de guardadores e lavadores de veículos se reuniram na frente da Câmara Municipal de Manaus para protestar contra um projeto de lei de autoria do vereador Rosenha que proíbe a atuação de flanelinhas aqui na capital. Cerca de 50 flanelinhas foram para a frente da Câmara Municipal esta manhã. Com cartazes nas mãos, eles pedem o fim do projeto de lei 131 de 2014, em tramitação na Casa, que proíbe a atuação de guardadores de carros nas vias públicas de Manaus. Para o presidente da Associação de Guardadores e Lavadores de Veículos do Amazonas, a Aglavan, a renda de mais de 1.200 pessoas deve ser atingida pela medida. A categoria não aprova, não aceita e não vai aceitar, né? Então hoje nós vamos aqui, vamos tentar conversar aí com a presidência, vamos tentar conversar aí com os vereadores, né? numa audiência, e vamos fazer que eles revejam essa lei aí, porque eu acredito que não é o certo. O certo seria chamar a gente para conversa, mesmo que ele faça uma emenda para proibir a atividade dos intrusos, aqueles intrusos, para proibir os intrusos, não a atividade dos verdadeiros guardadores de veículos que dependem e vivem dessa área. O projeto de lei que proíbe a atuação de flanelinhas é de autoria do vereador Ednailson Rosenha. A PL já foi aprovada em todas as comissões da Casa e aguarda apenas a votação em plenário. Não dá mais para você ter que pagar num show R$20 antecipado para estacionar o teu carro na Ponta Negra. Não dá mais para tu desistir de fazer as tuas compras no centro, porque tu sabes que vai ter um flanelinha que vai te extorquir antecipado para tu poder estacionar teu carro no passeio público, na via pública. Não dá mais. O que tem que acontecer é que a população tem que saber que isso é errado, e ser extorquido por flanelinha na cidade de Manaus vai deixar de ser normal, porque vai ser proibido.
E após a reivindicação, o vereador Irã Nicolau garantiu que nesta terça-feira será aprovado o requerimento para a realização de uma audiência pública para ouvir e buscar uma melhor solução para a demanda da categoria, com a participação das comissões de legislação participativa, direitos humanos, serviço público e transporte. A Justiça do Amazonas acatou uma ação do Ministério Público do Estado e, com isso, todos os eventos de vaquejadas e provas de laço estão proibidos nos municípios amazonenses. A ação foi ingressada pelo MP em junho deste ano, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, que em outubro considerou inconstitucional uma lei do Estado do Ceará que regulamentava a vaquejada. A medida causou discussões em todo o país. Aqui no Amazonas, onde a vaquejada vem crescendo nos últimos anos, o assunto ainda divide opiniões. Representantes da atividade entraram com um recurso na segunda instância para tentar reverter a proibição pela Justiça da realização de vaquejadas e eventos similares em municípios do Amazonas. A decisão de origem foi mantida no plantão judicial. Na sexta-feira, o juiz da Vara do Meio Ambiente, Dr. Vitor Liuzzi, proferiu uma decisão liminar determinando que fosse cancelado o evento. Ocorre que no sábado de manhã, a Associação dos Vaqueiros do Amazonas, denominada AVAN, já havia interposto um agravo com pedido liminar pedindo a suspensão da decisão, para que eles pudessem realizar o evento no sábado e no domingo. Só que a desembargadora Nélia Caminha, do Tribunal de Justiça, manteve a decisão, no sentido de que o evento deveria sim ser cancelado. A presidente da Comissão Especial de Proteção aos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, explica ainda que o órgão também recebeu várias denúncias sobre as vaquejadas. No meio do ano, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão da vaquejada e outros eventos dessa natureza que utilizem animais nesses espetáculos. O que acontece? A OAB, por meio da Comissão de Defesa dos Animais, de Proteção Especial de Defesa dos Animais, recebeu, na semana passada, inúmeros requerimentos solicitando a atuação dessa comissão junto a esses eventos, no sentido de contribuir para que ele não se concretizasse, uma vez que o STF já decidiu que essa prática é ilegal. Porém, um projeto de lei aprovado no Senado e que aguarda a sanção da Presidência da República torna a vaquejada patrimônio cultural e material e manifestação da cultura nacional. Seria uma forma de reverter o entendimento do Supremo Tribunal Federal de considerar a prática inconstitucional por estar ligada a maus tratos de animais. A determinação do Tribunal de Justiça do Estado, por meio da Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias, cancelou um evento de vaquejada programado para este fim de semana no Parque Cidade dos Vaqueiros, na região do Tarumã, organizado pela Associação dos Vaqueiros. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas está proibida de apoiar e autorizar os eventos que utilizem os animais. Um país desse que nós estamos vivendo, que precisamos de geração e renda de emprego, vem uma liminar dessa suspendendo uma vaquejada. Aqui nós deixamos de empregar 150 pessoas esse final de semana. Os vaqueiros que vieram de fora para correr, estão tudo liberado. Nós não estamos fazendo nada clandestino, nós estamos fazendo uma opção de ter uma festa em que todo mundo, todos os órgãos competentes, como a DAF, que a gente tem uma parceria com o Ministério da Agricultura, Conselho Regional de Veterinária, todos aprovados. Então a gente estava aqui com todo documentado. Então não tinha por que uma liminar chegar 3 horas antes para suspender um evento desse porte, dessa natureza. O impasse também preocupa profissionais que fazem o tratamento dos animais na atividade cultural. Fico preocupada porque nós também temos famílias, é a nossa profissão a qual a gente gastou para se formar, não é uma faculdade barata. E hoje simplesmente as pessoas, por não terem informação, estão tentando prejudicar. E não só a vaquejada, o rodeio, o laço, o tambor. Esse outro profissional diz que são adotados critérios nos eventos. Os animais, ao entrarem no evento, eles são inspecionados por um veterinário de plantão, cujo ele vai ver quais são os animais que têm condições de participar e os que não têm condições. Caso os que não tenham, são separados. Aqui, por exemplo, tem um protetor de rabo, isso é posto no bovino.
cujo contato evita a mutilação. Não existe mais esse negócio. Ah, coitado do boi, arrancou o rabo. A vice-presidente da ONG Compaixão Animal argumenta que o Conselho Federal de Medicina Veterinária reconhece os maus-tratos na atividade. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é o órgão máximo que regulamenta toda a prática veterinária de todo o Brasil, já deu declarações oficiais de que a prática de vaquejada é sim maus tratos a animais. Eu não sou veterinária, mas eu tenho que concordar com essa declaração do Conselho Federal. E o Conselho Federal, ele é quem regulamenta todos os outros estados, todos os outros conselhos regionais. E se o próprio federal já disse que sim, é maus tratos, então todos os outros estaduais vão ter que concordar com isso. Não tem para onde correr, gente. Isso já está mais do que provado. É maus tratos e ponto final. Após passar 3 dias em uma cela comum na unidade prisional do Puraquequara, o médico e empresário Mohamed Mustafa foi transferido de volta para a cela especial do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar durante o fim de semana. A transferência de Mohamed de volta para o Comando de Policiamento Especializado foi determinada pela juíza federal plantonista Rosana dos Santos Tavares, que acatou o pedido de defesa do médico e empresário, que alegou que o detento corria risco de morte se permanecesse em uma cela comum. Mohamed Mustafa foi transferido na última quinta-feira do CPE para a unidade prisional do Puraquequara após decisão de outra juíza federal. Apontado como líder de um esquema que desviou pelo menos 112 milhões da saúde do Amazonas, o médico foi preso no dia 20 de setembro durante a Operação Maus Caminhos, deflagrada pela Polícia Federal. 2 detentos fugiram neste domingo das celas da Delegacia Interativa de Manacapuru. De acordo com a polícia, eles serraram a grade e usaram uma teresa, que é uma corda feita de lençóis, para escalar uma parede de aproximadamente 7 metros para ter acesso ao lado de fora da delegacia. Marco Antônio da Silva Taide, de 24 anos, e Iranildo Silva de França, de 18, ainda não foram recapturados. Essa foi a segunda fuga registrada na delegacia esse ano. Em novembro do ano passado, a unidade prisional de Manacapuru, a Taliba Davi Antônio, foi fechada por determinação da Justiça devido às péssimas condições do local. Moradores do município de Anori, distante 195 quilômetros de Manaus, estão assustados com a criminalidade. Neste domingo, o corpo de um homem foi encontrado com o rosto desfigurado. Um suspeito foi preso e um menor apreendido. Cleiton Cardoso, de 19 anos, foi preso no momento em que se preparava para fugir. Um adolescente de 17 anos, apreendido, é apontado como seu cúmplice. A dupla foi detida pela polícia após um corpo do sexo masculino ter sido encontrado enterrado próximo a algumas casas. Moradores suspeitaram de uma cova rasa e acionaram os policiais. O homem com o rosto desfigurado tinha 24 anos de idade. O crime teria sido motivado por vingança. Segundo a polícia de Anori, no interior do estado, o acusado alegou que foi agredido pela vítima com uma paulada durante discussão dos dois. Em seguida, Cleiton teria ido em casa pegar um teçado para matar o rival com a ajuda do menor. Foram cerca de 10 golpes no rosto e cabeça da vítima. O corpo foi arrastado por alguns metros e enterrado embaixo de uma árvore. O crime praticado durante a madrugada assustou os moradores do município no último fim de semana. Foi aberta hoje a Semana Nacional de Conciliação, que acontece nos tribunais de todo o país até o dia 25 deste mês. Aqui no estado, mais de 11 mil audiências estão programadas para serem realizadas.
A Semana Nacional de Conciliação é promovida pelos tribunais do país em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas, em todo o estado estão pautadas mais de 11.600 audiências. Nós temos 4.970 no interior e 6.500 na capital. O magistrado tem o dever agora, isso já está na lei, de conciliar a qualquer momento no processo, durante o processo, e até mesmo antes que ele se inicie. Entre os conflitos que podem ser resolvidos por meio da conciliação estão os que envolvem os direitos de família. As maiores demandas que batem a porta do Poder Judiciário, elas decorrem dos conflitos de família. E não raro o índice de conciliação em conflito de família é relativamente alto em razão da natureza do conflito. O maior problema ele resume-se em ações de alimentos. A demanda maior ela decorre das ações de alimentos. Mas aí vem a reboque todas as outras questões ligadas ao conflito de família, que é regulamentação de visita, regulamentação de guarda entre pais, divórcios, uniões estáveis. Então, há uma característica muito peculiar dos conflitos de família, que envolve uma necessidade de abordagem especial. Na área criminal, crimes de menor potencial ofensivo podem ser levados à conciliação. São nos crimes de ação penal privada. Então, são aqueles crimes de calúnia, difamação e injúria. E nós chamamos também, para a Semana Nacional da Conciliação, os casos que cabem a suspensão condicional do processo. Então, são aqueles casos que têm a pena prevista para no máximo 2 anos, e se o réu é primário, não cometeu nenhum tipo de crime, não responde a nenhum tipo de crime, ele tem o direito à suspensão condicional do processo. Não é exatamente uma conciliação. A Semana Nacional de Conciliação segue até o próximo dia 25. Diante da retração na economia, o número de vagas temporárias no comércio da capital deve ser o mesmo ofertado no Natal do ano passado. Mas este ano, um outro fator pode resultar na redução dessas oportunidades, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. É a greve dos servidores da Receita Federal que vem dificultando o abastecimento do comércio. Apesar da crise, os comerciantes de Manaus se mantêm otimistas e esperam atrair um grande número de clientes em busca dos presentes de Natal. A aposta é a proximidade do pagamento do 13º salário. O segmento de calçados é um dos mais procurados nessa época do ano e a expectativa de aumento nas vendas abre espaço para novos funcionários. Já começou a contratação dos temporários. Todas as lojas praticamente já estão com seus quadros quase completos. A minha loja tem em torno de mais de 20 funcionários que foram contratados. Mas, de acordo com o diretor-presidente da CDL Manaus, a greve dos servidores da Receita Federal, que já resulta na falta de produtos importados nas lojas da capital, também vai impactar na oferta das vagas temporárias. Para esse ano, a previsão é de 2.500 oportunidades, mas isso se a greve terminar até 1º de dezembro. Caso a categoria mantenha a paralisação, as contratações podem ser bem menores. Igual do ano passado, que já foi ruim. A nossa contratação geralmente é 6.000 e 2.500 pessoas. Só que da forma que está, se ultrapassar o dia 1º, nós não vamos contratar nem isso. O que a gente pede para todos da Receita Federal mudarem o sistema de greve, libera tudo, deixa o governo federal vir atrás deles. Liberando tudo, talvez seja uma maneira de fazer pressão, de não punir a população, que a população está sendo punida por uma coisa que ela não tem força de caneta, de liberar ou de fazer algo. E aí a punição teria que ser diferente, seria para o governo. As vagas de trabalho temporário podem ser a porta de entrada para uma carreira promissora nos setores do comércio e serviços. Romerito, que já tinha experiência no atendimento ao público, acabou de ser contratado e agora espera ser efetivado em 2017. Está difícil o emprego esse ano, inclusive ano que vem. Então eu estou vindo aqui para dar meu máximo, entendeu? Na loja, meu máximo em vendas, principalmente que eles precisam. Meu atendimento também, que é essencial, e ano que vem pretendo ficar no quadro da loja. Oportunidade que Bruno aproveitou ano passado e agora, efetivado, dá dicas de como se manter no emprego nesse período de grandes demissões. O primordial mesmo é a força de vontade e a dedicação, comportamento,
ser gentil, entendeu? Dar tudo de si mesmo e correr atrás que ela consegue. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/bandamazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!